Eu seria o babaca se pedisse para minha esposa me mostrar o celular dela depois de receber um e-mail acusando-a de estar me traindo? Eu, homem, 47 anos, tenho uma vida confortável e satisfatória. Tenho um trabalho que realmente gosto, moro em um bom subúrbio e sou abençoado com 3 filhos maravilhosos, menino de 8 anos, menina de 6 anos, menina de 4 anos, e uma adorável esposa, Emily, mulher, 45 anos. Sempre senti que Emily e eu éramos um casal ideal. No entanto, um e-mail recente que recebi me perturbou profundamente e plantou uma semente de dúvida em minha mente. Emily morou no Reino Unido entre 2010 e 2015, período em que fez seu doutorado. Como ela morou lá por tanto tempo, desenvolveu muitas amizades próximas e fez questão de voltar a cada 2 anos para manter esses laços. Em agosto passado, ela viajou para o Reino Unido por 3 semanas para participar do casamento de uma amiga próxima. Após alguma consideração, concordamos que seria melhor eu e as crianças ficarmos em casa, já que eu não poderia me ausentar tanto tempo do trabalho, e as crianças provavelmente não se divertiriam muito em um evento desse tipo. Emily partiu, retornou conforme o esperado, e a vida voltou ao normal para nós. Na semana passada, recebi um e-mail no meu endereço de trabalho. Supostamente era da esposa do amigo de Emily, vou chamá-lo de Jake, homem, 44 anos. De acordo com essa mulher, ela tem uma forte razão para suspeitar que Jake e Emily tiveram um caso. Ela listou suas suspeitas, observando que Jake havia buscado Emily no aeroporto, passado um tempo considerável no hotel dela, e como os dois frequentemente saíam para jantar sozinhos. Ela até incluiu fotos dos brincos da minha esposa, que disse ter encontrado nos bolsos de Jake ao lavar a roupa, e fotos de uma mancha de batom na camisa dele. A cor é uma que reconheço como algo que Emily costuma usar. Há outras evidências que ela listou, mas por questão de concisão não as incluirei aqui. Tudo isso foi muito para absorver, e por um tempo pensei que fosse algum tipo de brincadeira, então tentei ignorar o melhor que pude, mas continuava voltando à minha mente. Lembro que antes da viagem, minha esposa conversava com todos os amigos de lá. Não sei se esse e-mail está influenciando minha memória, mas acho que ela provavelmente falava mais com Jake. Além disso, sei que Emily nunca gostou da esposa de Jake, embora não possa dizer o porquê. Nunca mexi no celular ou nas redes sociais de Emily antes, mas agora me sinto muito tentado a fazê-lo. No entanto, sei que me sentiria terrível se olhasse e não encontrasse nada. Além disso, se eu começar a agir de forma suspeita, ela não apagaria tudo por medo de ser descoberta? Não tenho certeza de como prosseguir e agradeceria qualquer orientação sobre como lidar com isso. O melhor que posso pensar no momento é pedir para ver o celular dela imediatamente após confrontá-la sobre o assunto, para não dar tempo de ela apagar nada, embora parte de mim ache que isso a chatearia e potencialmente nem mostraria nada. Eu seria o babaca se pedisse para minha esposa me mostrar o celular dela depois de receber um e-mail acusando-a de traição? Edição. Esqueci de mencionar, minha esposa não tem mais esses brincos. Ela não estava usando quando voltou e quando perguntei, ela disse que os perdeu. Atualização 1. Algumas horas depois de compartilhar meu primeiro post, confrontei Emily, ela confirmou meus temores. Ela afirma estar apaixonada por Jake e não pode mais viver uma mentira. Ela ainda diz que ama a mim e as crianças, mas diz que não pode mais ficar conosco. Segundo ela, estava esperando um momento melhor para contar a mim e as crianças. Aparentemente, isso vem acontecendo desde março, com Jake voando para cá ocasionalmente e Emily se encontrando secretamente com ele. Estamos nos divorciando. Emily está se mudando para o Reino Unido em breve. Ela confirmou que em agosto, além do casamento, participou de uma entrevista de emprego, e está programada para começar por volta do ano novo. Ela já solicitou um visto britânico. Ela planeja morar com Jake assim que se mudar. Quanto à custódia, Emily está voluntariamente renunciando à chance de custódia total. Ela não quer desenraizar as crianças, então elas ficarão aqui no Canadá comigo. Há uma parte de mim que aprecia essa decisão, mas também há a parte que está surpresa com a facilidade com que ela está se afastando. Ela quer pagar pensão alimentícia, mas eu preferiria criar meus filhos sem a influência financeira dela. Dito isso, o tribunal provavelmente insistirá no apoio, independentemente dos meus sentimentos. Emily também está buscando direitos de visita estruturados, que, dadas as circunstâncias, provavelmente serão concedidos. Com base no que me disseram, o tribunal geralmente tende a favorecer arranjos que permitam que ambos os pais mantenham relacionamentos com os filhos, mesmo quando um está se mudando para outro país. Os advogados ainda estão trabalhando nos detalhes, mas parece que ela terá visitas durante as férias escolares e feriados, com a possibilidade de chamadas virtuais entre esses períodos. Tenho mantido as coisas o mais amigáveis possível, e quanto mais cooperativo sou, mais Emily parece concordar com minhas demandas. Também estamos discutindo o futuro de nossa casa.
Emily expressou o desejo de vender a propriedade e dividir os lucros. Embora eu relute em me separar da casa da família, é improvável que eu tenha muita escolha, já que foi comprada durante nosso casamento. Por enquanto, nossos advogados ainda estão trabalhando nos detalhes, e nenhuma decisão final foi tomada. Dada a situação, pode levar um bom tempo até chegarmos a uma resolução. Enquanto isso, fui aconselhado a não fazer nenhum movimento financeiro importante. Por mais que eu queira ficar aqui com as crianças, sei que vender é provavelmente inevitável. No momento em que escrevo isso, Emily está em um Airbnb e Jake voa para cá para ficar com ela. Eles planejam viajar para o Reino Unido em algum momento do futuro próximo. Meu advogado me disse que o adultério não é motivo para tratamento especial quando se trata de custódia ou divisão de bens. Portanto, não influenciará como os ativos são divididos, a menos que fundos conjugais estejam diretamente envolvidos. Emily provavelmente usou o dinheiro de sua conta pessoal. A menos que se possa provar que ela usou nossas finanças conjuntas para financiar o caso, é improvável que isso faça alguma diferença no tribunal. Tenho mantido comunicação regular com a futura ex-esposa de Jake, Eleanor, principalmente por e-mail, e mais recentemente, conversamos por telefone algumas vezes. Eleanor se desculpou, dizendo que se sentia culpada por me contar sobre o caso e preocupada que, se não tivesse contado, talvez meu casamento pudesse ter sido salvo. Eu a tranquilizei dizendo que, para mim, a gravidade da situação tornou o divórcio inevitável, e eu preferiria não permanecer no escuro sobre algo tão significativo. Ela até me enviou mensagens e outras evidências do relacionamento deles, mas como Emily está admitindo abertamente o caso, isso não importa realmente no contexto legal. Eleanor também me contou muito sobre Jake. Aparentemente, esta é a terceira vez que ele a trai, e ela já teve o suficiente. Não há chance de reconciliação desta vez, ela diz, e ele não parece interessado em tentar. Ela mencionou que Jake não tem nenhum desejo de criar filhos que não sejam biologicamente dele, o que explica por que Emily não está lutando pela custódia. O divórcio de Eleanor provavelmente será muito mais longo e complicado que o meu, dado que tanto ela quanto Jake querem a custódia total de seus filhos e não conseguem concordar em várias outras questões. Não tive muito tempo para processar tudo. Essas últimas 2 semanas pareceram um borrão em todos os sentidos. Mas uma coisa que posso dizer com certeza é que não tenho mais nada por Emily. Não porque ela traiu nosso casamento, mas por causa da facilidade com que ela está se afastando de nossos filhos. Nunca pensei que pudesse odiar tanto alguém que uma vez amei, é uma sensação estranha. A parte mais difícil em tudo isso são as crianças. Minhas 2 filhas mais novas começaram a perguntar por que a mãe delas não está mais por perto, e tem sido muito difícil tentar comunicar a elas sobre a natureza da situação. Meu filho mais velho parece entender um pouco mais, e como resultado, ficou quieto e retraído. Tenho a sorte de ter uma família que tem sido incrivelmente solidária até agora. Meus filhos receberam numerosas cartas atenciosas de alguns de seus primos, que tenho lido para eles todas as noites. Todos os meus irmãos também enviaram presentes para as crianças, e um dos meus irmãos, junto com sua esposa, veio nos visitar no último fim de semana. Minha cunhada até preparou muita comida, parte da qual ainda está no freezer. Eles também mantiveram as crianças entretidas enquanto eu me encontrava com meu advogado. Meus outros irmãos também se ofereceram para vir cuidar das crianças sempre que eu precisar. Além disso, meus pais têm ligado diariamente para saber como estamos, e minha mãe de 78 anos já fez planos para ficar conosco por 2 semanas em novembro para ajudar na casa. O esforço coletivo da minha família tornou essa experiência muito mais suportável, e sou profundamente grato por todo o apoio deles. A todos que me encorajaram a falar com Emily após meu último post, sou grato. Fiquei tentado a ignorar a mensagem de Eleanor, mas ela continuava me incomodando. Seu conselho me deu coragem para agir. Emily se mostrou uma mentirosa, e não tenho dúvidas de que sua ideia de um momento melhor era simplesmente quando causaria menos inconveniente para ela e Jake. Atualização 2. Pense nisso menos como uma atualização e mais como uma chance de desabafar algumas coisas agora que tive mais tempo para processar minha situação. Sei que Emily frequentemente viajava de ida e volta para o Reino Unido durante nosso casamento. Ela afirma que seu caso com Jake só começou em março de 2024, mas estou convencido de que ela está mentindo. É quase certo que isso vem acontecendo há anos. Dado o quanto ela já havia preparado na época em que a confrontei, ficou claro para mim e para todos os outros que ela vinha planejando isso há algum tempo. Na verdade, poucos dias após nossa confrontação, ela já tinha certos documentos legais preparados. Além disso, Jake chegará ao Canadá logo após eu confrontar Emily. Deixou claro que eles haviam planejado que ela me contasse por volta desta data com antecedência. Faz sentido que Emily estivesse bem preparada e estivesse apenas esperando as coisas ficarem melhor alinhadas para ela. Afinal, ela muito havia solicitado seu visto, garantido um emprego,
secretamente avaliado seu carro, nosso carro da família, embora estivesse em nome dela, e enviado itens pessoais com Jake para o Reino Unido durante suas visitas secretas. Tudo bem debaixo do meu nariz alheio. Tenho a sensação de que estou apenas arranhando a superfície e não tenho ideia real de quão longe isso realmente vai. Não que Emily jamais me contaria sua profundidade. Além de tudo isso, Emily já estava em contato com seu advogado muito antes de eu confrontá-la. Levando tudo isso em consideração, é difícil não me perguntar se ela garantiu seu emprego ainda mais cedo do que deixou transparecer, talvez para fazer suas ações parecerem menos calculadas. Duas amigas de Emily entraram em contato desde então para expressar choque e decepção com suas ações. Uma delas, Janete, mencionou que, de acordo com outra amiga, Emily vinha consultando seu advogado de divórcio desde o final de agosto ou início de setembro. E essa outra amiga também confirmou minha suspeita de que Emily vinha enviando alguns de seus pertences para o Reino Unido durante as visitas de Jake. Tenho perdido o sono, repassando os últimos meses em minha mente, talvez me deixando um pouco louco, mas certas coisas se destacam. Por exemplo, quando Emily foi para o Reino Unido em agosto para o casamento, ela estava carregando 3 malas completamente cheias. Ela me disse que estavam cheias de presentes para seus amigos e eu não questionei, mesmo parecendo um pouco excessivo na época. Quando a busquei no aeroporto após sua viagem, notei que as malas estavam suspeitamente leves. Posso supor que, além da entrevista de emprego que ela afirmou ter feito, ela transportou um monte de seus itens pessoais para o Reino Unido, o que explicaria por que desde seu retorno, ela parecia estar usando uma seleção menor de suas roupas. Apesar disso, de alguma forma fui pego de surpresa, e me culpo completamente. Olhando para trás, posso ver que havia sinais que ignorei, e acho que não pensei que Emily fosse capaz desse tipo de coisa. Uma parte de mim se pergunta se esse resultado poderia ter sido evitado completamente se eu tivesse sido mais assertivo e vigilante no passado. A pior parte de tudo é que meus filhos agora estão lidando com as consequências da minha ignorância e estupidez. Enquanto eu ficava de braços cruzados, minha esposa essencialmente começou uma nova vida. A maioria das pessoas em minha vida agora sabe sobre minha separação de Emily. Parei de usar minha aliança de casamento, e expliquei a situação para amigos e colegas que notaram sua ausência. Um dos meus amigos próximos, e muitos outros que entraram em contato em particular no Reddit, sugeriram que eu fizesse testes de DNA para as crianças, dadas os padrões de viagem de Emily e tendência a mentir. Embora eu entenda de onde eles estão vindo, isso é algo que nunca farei. Eu nunca atribuiria meus filhos a outro homem. Nada mudará isso. A vida sem Emily tem sido difícil até agora. As manhãs se tornaram uma correria frenética, entre preparar as crianças e me preparar para sair. Mal chego no horário ao trabalho em quase metade da semana. É francamente exaustivo tentar acompanhar todos os deveres parentais extras que tenho que realizar ao longo do dia. Nossa casa atual tem uma grande entrada de carros, então, além de tudo mais, já estou temendo a tarefa de limpá-la quando a neve começar a cair. As crianças também estão sentindo a tensão. Elas não gostam particularmente da comida que preparo na maioria dos dias e odeiam como estou sempre ocupado. É incrivelmente frustrante saber que enquanto estamos aqui lutando, Emily recentemente partiu para umas férias relaxantes pela Europa com Jake. A comunicação entre nós diminuiu, e só fiquei sabendo desses desenvolvimentos recentemente. Não tenho ideia se ela planeja retornar ao Canadá após suas férias ou se estabelecer diretamente no que provavelmente será uma vida muito confortável no Reino Unido. Em uma nota mais positiva, consegui levar as crianças para ver seu médico recentemente. Ela me deu um monte de recursos úteis e conselhos. Ela enfatizou como o tempo e a comunicação clara eram os fatores mais importantes para o ajuste deles. Embora eu esteja otimista, estaria mentindo se dissesse que não estou preocupado. Ainda é cedo, eu sei. Mas eles continuam bastante chateados com toda a situação e agem de forma rebelde regularmente como resultado. É abundantemente claro que eles estão tendo dificuldades para se ajustar à nossa nova realidade. Em meio a tudo isso, minha família tem sido um tremendo apoio. Minha mãe chegou conforme prometido no início da semana passada, e as coisas já se tornaram significativamente mais fáceis. As crianças gostam da comida dela e de passar tempo com ela. Sua presença também me liberou para lidar com outras tarefas. Quando o divórcio for finalizado, planejo designar meu irmão mais velho e minha cunhada como guardiões legais das crianças. Eles moram relativamente perto e já concordaram em assumir esse papel se necessário, o que me traz alguma paz de espírito. No entanto, duvido muito que isso aconteça tão cedo, dado meu cronograma muito mais ocupado e Emily arrastando os pés antes de viajar, todo o processo desacelerou para um ritmo de lesma. Um dos aspectos mais difíceis de tudo isso tem sido tomar decisões sobre nossa casa de família. Após considerável reflexão e conversar sobre isso muitas vezes com minha família, estou inclinado a vender nesta fase.
Emily já me ofereceu um pouco mais da metade dos rendimentos, já que ela vendeu nosso SUV logo antes de deixar o país. Meu advogado observou que vender o SUV antes de finalizarmos qualquer coisa foi prematuro da parte dela, considerando que eu contribuí significativamente, 40%, para a compra. Ele acha que tenho fortes motivos para buscar reembolso em outro lugar em nossa divisão de bens, o que se alinha com Emily oferecendo mais da casa. Receber mais da metade parece justo, dado que contribuí com cerca de 65 a 70% da entrada e dos pagamentos mensais da hipoteca. Como mencionei acima, o SUV da família estava registrado apenas em nome dela. No entanto, eu cobri cerca de 40% de seu custo, então é frustrante que ela o tenha vendido unilateralmente. Como aprendi nas últimas semanas, meu sedã é muito apertado para as crianças e inconveniente para minha mãe entrar e sair quando ela faz recados. Portanto, precisarei trocá-lo por algo maior. Em troca, Emily graciosamente insistiu que eu ficasse com os móveis e eletrodomésticos, o mínimo que ela pode fazer, suponho. Por mais que parte de mim gostaria de ficar em nossa casa atual, provavelmente é melhor nos mudarmos. Parte de mim espera que isso nos ajude a evitar futuras interferências de Emily, embora, na realidade, ela provavelmente interfira não importa onde estejamos. Tenho procurado casas geminadas mais próximas do meu local de trabalho, o que reduziria meu tempo de deslocamento e nos colocaria perto de uma escola bem avaliada. No entanto, minhas irmãs levantaram que mudar as crianças agora significaria mudar de escola e perder seus amigos, o que seria mais uma grande mudança para eles. Uma opção alternativa é nos mudarmos para uma casa menor e mais gerenciável perto da nossa atual. Isso reduziria minha carga de trabalho e permitiria que as crianças ficassem na mesma escola. Independentemente da opção que escolhermos, a ideia de uma nova casa sem a memória de Emily é atraente. A localização de nossa casa atual é mais um exemplo de como fui tolo e míope. Sua localização era muito mais conveniente para o deslocamento de Emily em comparação com o meu. Funcionou por um tempo, já que a escola das crianças era perto do trabalho de Emily caso precisassem dela durante o dia, mas agora tudo isso é inútil, já que meu local de trabalho é bastante longe. Não ouvi nada da família de Emily, e francamente, não tenho interesse em entrar em contato. Quanto ao futuro de Emily com Jake, não desejo que seu relacionamento fracasse. Quanto mais tempo sua vida for estável, menos provável que ela perturbe a nossa. Mas me consolo em saber que ela permanece inconsciente do histórico de infidelidade de Jake. Não sinto nenhuma obrigação moral de alertá-la sobre o caráter de Jake, e Eleanor sente o mesmo. Fiz questão de verificar Eleanor regularmente. Ela não tem o mesmo apoio familiar que eu tenho. Sua família imediata está encantada com a ampla riqueza de Jake e acredita que ela deveria fazer o que for preciso para mantê-lo, mesmo que esteja claro que nem ele nem Eleanor querem reconciliação. Abordando perguntas e preocupações. Olá! O principal objetivo deste post é esclarecer algumas coisas que surgiram em minhas mensagens pessoais. Agradeço a preocupação e usarei esta oportunidade para abordar muitos desses pontos de uma vez. Primeiro, ainda estou me ajustando muito. Aceitei a situação, embora ainda me sinta amargo sobre isso de vez em quando. Estou me adaptando, e embora alguns dias sejam piores que outros, estou me virando. No geral, minha situação não parece mais tão avassaladora. As crianças ainda estão se ajustando. Elas são resilientes, mas têm lidado com muita coisa. Estou considerando matriculá-las em um programa projetado para apoiar filhos de pais divorciados. Só preciso encontrar tempo para pesquisar adequadamente quando meu trabalho se acalmar um pouco. Sobre a dinâmica doméstica, algumas pessoas que têm me enviado mensagens parecem pensar que Emily estava sobrecarregada com tarefas domésticas e que isso de alguma forma justificou suas decisões. Para remover qualquer mal-entendido, antes de tudo desmoronar, a divisão das tarefas domésticas girava em torno de 60-40, com ela lidando com a maior parte. Em contraste, as despesas de vida eram cobertas aproximadamente 75% por mim e 25% por ela. Sem mencionar que Emily tirava muito mais férias sozinha do que eu, e acho que todos agora sabemos como essas foram. Além disso, sim, eu sei cozinhar. Sempre fui uma pessoa consciente da saúde, o que significava que as crianças frequentemente preferiam a maneira como Emily preparava as refeições. Apesar das muitas mensagens privadas sugerindo o contrário, ainda não tenho intenção de fazer teste de DNA em meus filhos. Emily se estabeleceu em um apartamento de propriedade de Jake. Não sei se mencionei isso antes, mas aparentemente, Jake possui um apartamento na cidade para evitar o deslocamento durante a semana. De acordo com Eleanor, ele ficava lá e voltava para casa nos fins de semana para ficar com ela e as crianças. Desde que seu caso mais recente veio à tona, ele tem morado lá em tempo integral e só vai para casa para ver seus filhos. Eleanor também mencionou que o apartamento é o mesmo lugar onde ele realizou seus casos anteriores, o que é apropriado, eu acho.
Em outras notícias, finalmente substituí meu sedã por um carro maior. Gastei muito, muito mais do que provavelmente deveria, mas tem sido uma das poucas coisas que me trazem alegria ultimamente. Por último, muitas pessoas têm me enviado mensagens sugerindo que eu tenho algum tipo de obrigação moral de alertar Emily sobre a infidelidade anterior de Jake e a chance de que ele possa traí-la. Não acho que isso seja minha responsabilidade. Talvez Emily já saiba e simplesmente não se importe. Comentários relevantes principais. Comentarista 1. Que bom que você resolveu a questão do carro. Acomode essas crianças para o Natal, faça um grande, sem telefone e e-mail de trabalho, e envolva toda a sua família. Se quiser ser mesquinho, defina um horário para sua ex ligar para as crianças no dia de Natal que não leve em conta absolutamente nada da diferença de fuso horário. Você está indo bem, cara. Lidando com isso como um profissional. Resolva isso firmemente para que você possa se curar e começar a viver sua vida. Quem-me-á com histórias de uma vida familiar bem vivida. Pelo menos agora sabemos o que a P estava trocando pelos filhos dele. Aposto que ele quer impedir que a ex o faça vender o apartamento e ter acesso à riqueza da família. Resposta do OP. Obrigado pelas sugestões. Temos planos de passar tempo com a família durante as festas, e tenho certeza de que as crianças vão gostar. Comentarista 2. Você parece inteligente o suficiente para já saber disso, mas vou dizer mesmo assim. Por favor, não a aceite de volta quando o relacionamento deles terminar. Já posso ouvi-la. Eu não sabia o que tinha até perder. Podemos ter uma política de telefone aberto, o que é uma ideia estúpida porque celulares descartáveis são muito baratos. Nunca amei ninguém tanto quanto amei você. Podemos ir para aconselhamento. Pelo que você postou, você é um pai excelente, e merece o melhor para si mesmo e para as crianças. Resposta do OP. Obrigado pelo conselho. Não tenho intenção de me envolver com ela além da coparentalidade. Duvido que ela queira voltar também, considerando o quanto ela parece estar aproveitando sua nova vida. Comentarista 3. Obrigado pela atualização. Acho que é sempre necessário contar ao cônjuge inocente traído que seu parceiro está traindo. Neste caso, Emily já sabe que Jake é um mentiroso e trapaceiro por causa de sua infidelidade com ela. Não é necessário dizer nada a ela. É esperado que ele traia novamente. Ele é um trapaceiro em série. Não é seu problema. É problema dela por tentar entrar em um relacionamento legítimo com um trapaceiro. Ela descobrirá em breve. Não diga uma palavra. Comentarista 4. Mantenha a cabeça erguida e encontre alegria onde puder. Faça o que for necessário para se fortalecer e fortalecer os pequenos, e todos vocês estarão melhor preparados caso Emily saia da névoa e tente se tornar seu problema. Nova atualização. 2 meses após a última atualização. Decidi fazer uma atualização rápida, já que muitas pessoas têm perguntado como as crianças e eu estamos nos saindo. Peço desculpas por não ter conseguido fazer isso antes, pois meu cronograma atual não permite muito tempo livre. Até agora, as coisas estão um pouco melhores. A vida ficou mais fácil desde que contratei uma babá para ajudar em casa e com as crianças. Com ela lidando com uma parte considerável das tarefas semanais, pude me concentrar mais no trabalho. Eu realmente gosto do meu trabalho, mas ultimamente tenho trabalhado mais horas para manter nossas finanças em ordem. Entre taxas legais, o salário da babá e um carro no qual provavelmente gastei demais, minhas despesas têm aumentado rapidamente. As horas mais longas significam que vejo menos as crianças, mas digo a mim mesmo que é temporário. Tento arranjar tempo para elas nos fins de semana em que não estou trabalhando, mas mesmo isso tem sido difícil. Elas estão se ajustando lentamente, embora eu saiba que levará muito tempo até que as coisas pareçam relativamente normais, se é que algum dia aparecerão. Ainda estou decidindo onde moraremos a longo prazo. Nesta fase, a casa quase certamente será vendida, e quero um lugar para mim e para as crianças que não tenha nenhuma conexão com Emily. Nas últimas semanas, tenho falado cada vez menos com Eleanor. Parte disso é meu cronograma, mas principalmente, simplesmente não vejo o sentido. Falar com ela só me lembro quão bem eu estava antes. A razão mais importante e irritante, no entanto, é que Eleanor decidiu ficar com Jake. Ela afirma que ele a respeita, de alguma forma, e demonstrou compromisso com a família deles, apesar de ainda estar com Emily. Segundo ela, ele demonstrou esse compromisso priorizando os filhos deles em relação ao novo relacionamento e respeitando o espaço dela. É chocante, considerando que há apenas alguns meses ela estava determinada a seguir com o divórcio, mas agora cancelou completamente esses planos. Então, talvez eu não devesse ficar surpreso. Por sua própria admissão, este não é o primeiro caso de Jake, e ela sempre o perdoou no passado. Emily ainda mora em um apartamento que Jake possui, enquanto Eleanor permanece na casa da família com os filhos. Jake divide seu tempo entre as duas, ficando no apartamento durante a semana e voltando para casa nos fins de semana e algumas noites durante a semana.
Pelo menos, Eleanor deixou claro que Emily não é permitida na casa da família, e Jake parece respeitar isso. Emily raramente liga para as crianças durante a semana, e quando faz, as conversas são breves e ela tende a sussurrar muito. Como essas ligações acontecem bem tarde no fuso horário dela, imagino que ela não queira perturbar o sono de Jake. Nos fins de semana, quando Jake está com sua própria família, Emily se esforça mais para falar com as crianças. No entanto, essas ligações também não têm sido particularmente longas, pois senti que elas não deveriam interromper o tempo que planejei com as crianças. Tudo isso ainda é um trabalho em andamento, que espero que fique mais fácil com o tempo. Embora uma parte de mim ainda esteja chocada com o rumo que as coisas tomaram, acho que em grande parte acordei para essa nova realidade. Chegamos ao fim de mais um relato. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Fique agora com mais histórias incríveis diretamente na sua tela.